Olá, amigos e amigas, aqui quem fala é a Dani. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente dos outros vídeos. Esse vídeo não vai ter muito como fazer um kikiki, uma gracinha. Nos outros vídeos eu costumo ser engraçadinha, tentar tornar um assunto mais leve. Nesse daqui vai ser um pouco difícil porque o assunto em si não é muito leve e abre muitas discussões. Vai ser complicado, tá? Eu preparei um roteiro, então se vocês veem que eu tô olhando muito pro lado, é por causa disso. Não teve como não fazer um roteiro pra eu não sair do prumo, não acabar falando demais ou falando de menos. E eu queria trazer tudo bem organizadinho, bem bonitinho pra vocês. Ai, Dani, não gosto de assuntos sérios. Não gosto, eu gosto do kikiki, eu gosto do entretenimento. Não tem problema nenhum. Tem outros vídeos nesse canal, vídeos de gameplay e outros vídeos de fofoca que são muito mais tranquilos e muito mais de boinha pra você ver. Esse daqui, eu diria que assim, ele realmente envolve muitas coisas um pouco mais pesadas, talvez. Então, se você não tá num bom momento pra assistir esse tipo de vídeo, amigos, corre lá que tem muitos outros por aqui, tá? Então, tá bom. Então, agora que eu fiz essa introdução gigante, vamos falar sobre Stranger Things. Sim, que o final de Stranger Things levantou muitas discussões, isso todo mundo já sabe, né? Teve quem gostou, teve quem não gostou e teve quem tolerou. Eu sou do time que não gostou, achei que foi uma bomba. Mas enfim, comenta aí o que você achou do final. Pra mim foi uma bomba completa, um descaso absurdo. Mas enfim, não é sobre isso o assunto de hoje. O assunto é um pouco mais delicado do que sobre o final da série, gente. Vocês vão entender, tá? A questão é, alguns dos atores envolvidos ali na série se envolveram numa grande polêmica dessa vez. Acabaram não só se envolvendo os atores, como os próprios personagens. E foi aí que o bagulho desandou. A gente tá falando dos atores específicos. Finn Wolfhard, o Gaten Matarazzo, sei pronunciar o nome dele, gente. Então não venha me criticar não, tá? Selab McLaurin. McLaurin? Fica aí o questionamento. Enfim, gente, tudo começou porque o Finn foi convidado. Pra quem não sabe, o Finn é o ator que interpreta o Mike em Stranger Things. Ele foi convidado pro programa Saturday Night Live, que é um desses programas que são muito antigos na TV dos Estados Unidos, que conta com celebridades, né? Então eles estão sempre convidando alguém. E é um programa com esse tom mais humorístico. Um humor de tio do pavê, gente. Que tem essas piadinhas assim meio... né? E aí ele foi chamado, né? Então ele chegou lá, se apresentou, não sei o quê. E aí ele tava falando sobre como foi crescer de frente pras câmeras. Vamos lá, ele já começa soltando a seguinte frase. Eu até anotei aqui que é pra não falar merda, que eu, às vezes, né? Peguei exatamente a frase que ele falou, traduzida, né, pro português, que ele não fala português, que foi a seguinte frase: minha voz mudou diante das câmeras, meu primeiro beijo foi diante das câmeras, e a primeira vez que descobri como é uma mulher lá embaixo também foi filmada. Então aqui ele se referia às partes íntimas de uma mulher, e aí a cena que é apresentada em seguida que ele dá essa frase é a cena de um Demogorgon abrindo a boca. Gente, é de cair o cu da bunda mesmo. Ele não quis passar essa vergonha sozinho, então ele chamou os amigos dele, né? Chamou lá o Gaten Matarazzo, chamou o Selab, continuaram falando sobre como foi crescer em frente às câmeras e disseram no final que finalmente eles agora podiam fazer filmes adultos. Enfim, isso daqui não é uma problemática, eu só trouxe pra vocês entenderem o tipo de humor que esse programa tem, tá bom? É isso, a frase problemática foi a anterior, mas não para por aqui, porque se fosse só por aqui já era problemático o suficiente. Enfim, gente, a paródia se expande de uma forma que abrange os personagens da série, então quem gostava muito da série acabou ficando assim, porra, mas você envolveu os personagens, não já tava bom você ferrar a sua própria carreira? Pois é. E aí eles decidem fazer uma paródia em que os personagens se reencontram depois de anos. Então o Mike, o Dustin e o Lucas se reencontram ali num restaurante pra falar, e aí, como é que tá a vida, que não sei o que. O personagem do Mike tá bebendo, enchendo o cu de cachaça e decide perguntar pros demais como é que tá a vida sexual deles. O personagem Dustin responde que depois de namorar uma garota a longa distância tem sido só ladeira abaixo.
E aí vem o personagem Lucas, né? O personagem do Lucas responde que no começo do relacionamento, ele e a Max estavam com tudo, mas depois de um tempo, ela só virava pro lado e parecia estar de volta ao coma. Pra quem assistiu a série, novamente, a gente sabe que a Max ficou em coma. Enfim, vocês estão entendendo, não estão? Vocês estão entendendo, gente? Segura aqui na minha mão pra eu não me sentir que eu tô doida sozinha. Ai, ai. E aí a gente nota que nessa mesa tá faltando um personagem, porque era um grupo com 4 meninos, certo? Cadê o quarto menino? Bom, o Will não estava na cena. E o Will é o único personagem gay. Cadê o Will, gente? A paródia fez questão de explicar o porquê que ele não estava na cena. Eles satirizaram o fato do Will ser o único personagem gay e disseram que o fato do Will não estar na cena é porque a cena dele se assumindo LGBT ainda estava acontecendo. E aí eles colocam um outro ator interpretando o Will, fala super estereotipada sobre homossexualidade, enfim. Gente, põe aquela cena horrorosa do cara só falando tipo, eu sou gay, eu gosto de... Enfim, sabe, assim, umas coisas absurdas. E aí, por fim, eles decidem atacar uma outra série que se chama... Ai, gente, eu vou falar tudo errado aqui porque, porra, aqui é BR, tá ligado? Mas enfim, se chama Hearted Rivalry, ou Rivalidade Ardente no BR. Em português eu sei que eu acertei. Que coloca o Ronnie e o Harry Potter como um casal, né? Um par romântico gay ali, super estereotipado novamente. E quem tá interpretando ali o Harry Potter é o Finn, que é o mesmo ator que faz o Mike, né? Mais piada sobre LGBTs e afins. E aí vai tomando aí, ó. Só bombas. Toma. As notícias são essas que a gente tem por enquanto. Acredito que ninguém tenha respondido nada até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Foi que eu consegui pegar e, bom, eu não consigo colocar cenas aqui de fato com legenda, com nada, porque senão vão derrubar o meu canal. Então o que eu consigo trazer pra vocês são as fotos. Essas fotos aqui vão servir de referência pra vocês acharem os vídeos. Mas eu não posso colocar aqui nesse canal, porque senão eu vou tomar um strike, vão derrubar o meu vídeo. Então não vai ter vídeo aqui pra comprovar nada, vocês vão ter que correr atrás aí e façam o serviço de vocês, tá? O Finn, né, que foi o convidado, tá sendo acusado de muitas coisas ali, né? Misoginia, homofobia, entre muitas outras coisas que... Bom, enfim, a gente já percebeu que as piadas foram de péssimo tom, mas tem quem defenda as coisas dizendo ali que o programa sempre foi assim e que, bom... Só estão pegando no pé porque é o fim. E tá rolando uma perseguição ali porque é ele e que o programa sempre foi assim. Eu tenho várias opiniões sobre isso e por isso que eu disse que o vídeo era um pouco mais sério. Desde que eu gravei a primeira parte do vídeo, que foi passando a informação pra vocês, até o momento que eu tava editando, eu refleti muito sobre algumas coisas que eu acabei deixando de falar e que eu achei importante voltar e comunicar. E também sobre a minha opinião. Eu tava uma parada mais neutra e achei que eu fiquei muito em cima do muro. Eu acho que existem coisas que não dá pra gente ficar em cima do muro, né? E essa é uma das coisas que eu não consigo simplesmente não opinar sobre. Acho que eu vou ter que ser um pouco mais incisiva nessa questão. O que eu tenho visto, que eu tive que pesquisar muito pra encontrar todas as informações possíveis e agrupar tudo pra vocês bonitinho, já que eu não pude trazer o vídeo, como eu falei. Cara, eu entrei em cada canto dessa internet e eu tô vendo que essa pauta tá sendo mais levantada aqui no Brasil do que de fato nos Estados Unidos. Sim, foi questionado nos Estados Unidos, mas a maioria das pessoas estão em defesa, tá? Do programa e dos atores. Isso me assusta bastante, isso me assusta muito. Enquanto aqui no Brasil, a maioria das pessoas estão contra. E eu acho muito interessante a gente também levar isso em consideração e equiparar a linha de raciocínio entre ambos os países. Mas eu vou falar minha opinião aqui como Dani, e eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí embaixo. Lembrando que eu não quero ninguém comentando sobre características físicas, tá? Desses atores, porque o que a gente tá fazendo aqui é repassar informação e comentar sobre coisas e tornar isso um debate de forma que a gente não esteja xingando características de pessoas. A gente tá falando sobre caráter
E a gente tá falando sobre posicionamento. A gente não tá falando em momento nenhum sobre tom de pele, a gente não tá falando sobre aparência, a gente não tá falando sobre peso, tá bom? Então tá bom. Porque eu tô vendo muita gente usando a aparência dos atores como discurso e isso não é válido. Estamos entendidos? Espero que sim. Primeiro ponto aqui a ser dito as mulheres têm sofrido muito ao longo do tempo, mas o finalzinho de 2025, o começo desse ano, tem mostrado o crescimento da violência contra a mulher. E isso não tô tirando informação eu tô tirando informações de dados, tá? É só você pesquisar aí que você vai ter informação. E trazer esse comparativo da genitália feminina com um monstro, isso só prova o quanto nós, mulheres, estamos sendo demonizadas e objetificadas e o quanto isso está sendo naturalizado, porque lá isso foi levado como piada. Aqui no Brasil isso está sendo debatido. E no meu modo de ver, isso não é só uma piada, isso é um reflexo social do movimento que nós estamos sobrevivendo atualmente. Outro ponto que eu vou trazendo aqui, piadinha sobre a Max. Começamos com tudo, depois de um tempo parece que ela tá em coma de novo. Mais um ponto que, junto ao primeiro ponto, mostra como isso tá sendo levado na brincadeira, no kikiki, na palhaçada. Isso reflete muito, nem eu falei, mais uma vez, como a gente tá naturalizando coisas que não eram pra ser naturalizadas. É muito ruim ter que falar óbvio. Porra! Porque parece que eu que tô louca. Vou explicar uma situação aqui retórica, tá? Você está na era atual e você tem um isqueiro. Você tem um isqueiro na sua mão. Aí você olha pra lá e tem dois doidinhos batendo pedra pra tentar fazer fogo. Aí você chega com o isqueiro e fala: olha, eu tenho um isqueiro, dá pra fazer fogo, não precisa bater pedra. Aí os dois doidinhos olham pra você e falam: não, só tem como fazer fogo batendo pedra. Aí você olha e fala: não, eu tenho isqueiro agora. A gente tem acesso à informação, é isso que eu tô querendo dizer. Então não é mais como antigamente, não dá pra justificar como antigamente, porque era tão errado quanto antigamente, só que antes existia a justificativa de não tinha informação. Temos, olha só, tá chegando na sua casa, na minha casa, na casa de todo mundo. Então é muito ruim ter que explicar coisas óbvias pra seres humanos que são incapazes de entender coisas óbvias. Outra parte de tudo isso que me emputeceu foi as piadas homofóbicas acerca do Will. E, bom, pra quem assistiu a quinta temporada, existiu a cena na quinta temporada em que o Will se assume. E é uma cena muito bonita. E é uma cena muito necessária, tá? Muitas pessoas não gostaram, dividiu opinião também, como tudo na quinta temporada. Mas enfim, um dos medos do Will na quinta temporada era ele ser excluído do grupo por ele ter se assumido homossexual. E quando a gente assiste essa paródia, a gente vê um medo do personagem Will se concretizando, porque sim, ele foi abandonado pelo grupo por ter se assumido uma pessoa LGBT. E a gente vê como a comunidade tem luta todos os dias, né? E as piadas voltam a ser normalizadas acerca disso. E é muito triste você ver o maior medo do personagem se tornou realidade após o término da série. Não conseguem deixar o personagem em paz. Não conseguem, não dá. Já tava ruim, aí conseguiram piorar, né? Vão piorando gradativamente. Foi debatido que, tipo assim, mas vocês só querem que o Finn interprete personagens homossexuais e aí agora Stranger Things, como ele não é, vocês ficaram revoltados. Pra quem não sabe, em alguns outros trabalhos do Finn, ele interpreta, sim, personagens que são personagens gays e tal. Eu acho que sim, o Finn, ele associou a imagem dele bastante com os papéis que ele fez à comunidade LGBT. Então a comunidade LGBT pegou um certo carinho por ele e gosta dos papéis que ele faz, interpretando personagens LGBT. Eu sinto que agora que ele cresceu, que ele acha que ele é um homem... Nossa, que shade agora, né? Como ele cresceu, ele quer desvincular a qualquer custo essa imagem dele à comunidade e quer provar a todo custo que ele é hétero, e ele vai fazer isso da pior forma possível, que é fazendo piadas. Amigo, você não precisa, sabe? Só segue, pega outros trabalhos, pega trabalhos que não são voltados pra isso. Mas não, parece que ele quer
reafirmar e afirmar a todo custo a heterossexualidade dele, entende? Pra finalizar e amarrar tudo isso junto, porque eu comentei em tópicos separadamente a minha opinião, eu gostaria de dizer o seguinte: não é porque um programa é antigo e já vem dessa cultura de fazer piadas sobre coisas que hoje em dia não são vistos mais como coisas aceitáveis, que ele não tem que se reinventar. Ah, mas foi sempre assim. Que pena. Tá na hora de mudar. Nem tudo mais hoje em dia vai ser aceito e nem tudo mais hoje em dia é pra ser aceito. E já deviam ter sido mudadas há muito tempo. Então trazer essas discussões é necessário, é estressante pra caralho. Eu mesmo pensei e repensei várias vezes se eu queria mesmo fazer esse vídeo, porque eu sei como algumas pessoas dentro da comunidade de fãs de Stranger Things são pessoas extremamente tóxicas. Eu sei a maneira como eu vou ser vista depois de expor a minha opinião, mas eu não me importo, porque era uma coisa que eu tava falando com a minha irmã. Eu tô aqui pra fazer um papel de comunicar e de entreter, mas eu, como ser humano, existem coisas que fogem do meu aceitável, que eu não consigo fazer piada e que eu não consigo deixar passar. E eu tenho que apresentar isso porque eu quero fazer parte de algo maior. Eu acho que se for necessário mudar, que nem eu tô mudando o meu conteúdo pra conseguir inserir isso, bom, então a gente vai mudar. E eu acho que esses programas, com o tamanho que eles têm, com a audiência que eles têm, com o dinheiro que eles têm, a facilidade da mudança é ainda maior. A informação que chega pra eles é ainda maior do que a informação que chega pra mim. Só que eu acho que vem muito mais de um padrão social e de princípios morais de alguém que esteja por trás, que não quer por orgulho, do que de fato porque é um programa antigo e as pessoas gostam por gostar. No lugar dos atores, sinceramente, por mais que eu tivesse fechado o contrato e eu tivesse lido o roteiro depois e me fosse dito que eu ia ter que falar isso e eu não tivesse participado do projeto de forma nenhuma e não soubesse antes que eu ia ter que fazer isso, eu teria cancelado o contrato, mesmo que eu perdesse milhões. E outra coisa que eu tenho que dizer agora, só que dessa vez pra comunidade que acompanha o conteúdo do Stranger Things e que é fã, que nem eu acompanhei desde o começo. São 10 anos acompanhando, né? Começou em 2016 e a gente tá vindo até agora acompanhando essa bomba aí pra terminar aqui. Eu ainda assim acho o universo incrível, gosto de muitos dos personagens. A gente tem que entender que a série, ela é muito mais do que alguns atores, do que alguns personagens. Existem muitas coisas por detrás da produção de uma série e a gente tem que entender que quando a gente gosta muito de um personagem, quando a gente gosta muito de uma série, a gente precisa aprender que quem interpretou aquilo não necessariamente é um ser humano imaculado e que nunca vai errar e que nunca, sabe? A gente não pode passar pano porque a gente tem um apego emocional pelo personagem ou pela série, porque aquele ser humano, ele vai errar. E quando ele errar, a gente tem que estar disposto a assumir, porra, ele errou, eu não concordei. Eu odeio ele? Não, mas eu vou parar de consumir porque ele precisa entender que ele errou e que as ações dele geram uma consequência. A consequência que ele vai ter é que eu não me apego mais aos trabalhos que ele faz porque ele se tornou um ser humano que tomou atitudes que eu não concordo. É simples, entendeu? A gente não vai xingar ninguém, a gente não vai fazer mutirão, a gente não vai atacar ninguém, a gente não vai na porta da casa dele tacar merda com fogo na casa de ninguém, entendeu? E é isso, cara. Enfim, eu continuo gostando de Stranger Things. Acho que me marcou como pessoa. Eu ainda gosto dos personagens. Eu vou fingir que nada disso aconteceu. Essa paródia não aconteceu, eu vou fingir que não existe. Ó, não vi nada. Mas assim, eu não vou mais consumir o que eu consumiria de conteúdos que esses atores fariam, porque eu acho que o ideal deles e a ideia que eu tinha deles já não faz com que eu tenha tanto apego emocional a ponto de lançar um filme que não me interessa, mas o ator tá lá, então eles vão ter que lidar com a consequência disso, eles vão ter perdas. E é isso que a gente precisa entender.
As pessoas erram, as pessoas lidam com os erros delas. É o que eu tenho pra dizer. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam? Vocês acharam que realmente foi pesado? Vocês acharam que não vale a pena a discussão? Vocês gostaram do final dessa bomba dessa série? E é isso, gente. Tô aqui com a minha camisetinha do Hellfire pra provar que eu não odeio a série. Tá? Inclusive, tô fechadaça com o Ed até o final. Vou falar uma coisa polêmica aqui, tá? Ainda bem que o Ed morreu, porque eu acho que eles iam dar um jeito de estragar o personagem. Que bom, sabe por quê? Porque eu tenho uma tatuagem aqui que eu fiz, ó. E se o Ed tivesse voltado e tivesse cagado com tudo, eu ia me arrepender tanto. E aí eu ia ter que mentir dizendo que era do Batman. No final, que bom. Então, tô fechadaça com o Ed aqui. Mas é isso, gente. É o que eu tenho pra dizer. Essas são as minhas opiniões. Se vocês quiserem retrucar, debater, não sei o que lá, um kikiki do caralho, fiquem à vontade aí nos comentários. Desde que vocês não façam... Não cometam crimes nos comentários, tá bom? Não cometendo crimes. Aquele beijo, aquele abraço. E tchau!